Muito bom dia, na paz do Senhor, meu Deus. Estou passando aqui para fazer uma reflexão, fazer uma palavra de Deus e alguns comentários por coisas que eu tenho visto e observado por aí que está acontecendo, que está desagradando a Deus de uma maneira muito forte. A palavra de Deus nos fala lá em Salmo 37 desta seguinte maneira: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz bem. Habita na terra, e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Amados queridos, você percebe que quando nós falamos de Deus, há algo muito errado que acontece no mundo inteiro. A maneira que falamos com Deus e falamos de Deus e como nós chegamos a Ele. Como se Deus fosse algo qualquer. Eu estive essa semana numa igreja para congregar e fiquei decepcionada pelo esculacho que está havendo nas igrejas. O que é interessante, as igrejas, no geral, está havendo um esculacho muito grande, com a maneira de fazer culto, prestar culto a Deus, da maneira de entregar a palavra de Deus, de indagar, a maneira de louvar a Deus. Não louva mais, cantam. Para iniciar a conversa, começa o culto, a revelia, ou seja, começa cantando coisas e não louvores. Para começar, sobe no altar vestido de qualquer maneira, não traje como uma mulher decente, um homem de Deus, separado da palavra. Hoje o crente está misturado com o mundo. Se você mistura com o mundo, como que a gente vai saber se você é melhor ou pior? Aonde a sua luz vai brilhar? Não tem como brilhar. Você tem que brilhar no meio das trevas, mas mudando até a maneira de falar, de agir, de trajar, de se comportar diante dos homens. A Bíblia não disse porque o mundo não mais nos conhece e não gosta mais de nós, porque nós somos diferentes, mas tem que ser diferente mesmo. Não é diferente somente, hoje eu sou um crente. Ser cristão, ser servo de Deus, tem que mudar por fora e por dentro. Não pode haver esculacho. A reverência tem que começar no início do culto. O que é o início do culto? Os obreiros têm por obrigação de chamar os obreiros na igreja, fazer um ciclo de oração e orar ao Senhor, apresentar o culto daquela noite, convidar Jesus, o Senhor, a adentrar a igreja e fazer presença no altar. Convidar o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, o Espírito Santo de Deus, ele fala muito lá em Apocalipse. Ouvir a palavra do Espírito Santo, convidar a pessoa certa, a principal pessoa a comparecer na igreja é o Espírito Santo, é Cristo Jesus, é a presença ou alguém para representar que chama serafins, a presença majestosa de Deus, e Yeshua. Estar no altar representando Deus. Quero chamar a atenção, se você chegar no gabinete de um juiz, você vai chamar ele de doutor ou vossa excelência. Um mortal, um monte de terra, porque tem ali um crachazinho de juiz. Um juiz que a maioria deles solta bandido, e para mim quem é bandido? É o juiz que solta bandido. E assim a pessoa tem que chegar nele e tratar de vossa excelência, doutor, juiz e etc. E quando fala com Deus? Deus é o ser autor de toda a criação, de tudo que existe em cima e debaixo do céu. E é tratado de qualquer maneira. Se trata Deus como Deus fosse algo qualquer, um objeto, manda em Deus, oferece coisas minúsculas para Deus. Nem 10% de culto é oferecido a Deus, é 1% e olha lá. É esculacho o tempo todo.
Você vai participar de uma Santa Ceia numa igreja, é um total esculacho. A pregação daquela noite é um esculacho. Canta louvores não tem nada a ver com Santa Ceia. Prega a palavra de Deus não tem nada a ver com Santa Ceia. O culto não tem nada a ver com Santa Ceia. Quando vai celebrar Santa Ceia, faz um esculacho. Ainda tem pessoa que abre a Bíblia e não sabe interpretar a Bíblia. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo para participar da ceia. O que é examinar a si mesmo, meus queridos e amados irmãos? É você entender que aquele pão, a partir daquele momento que você vai tocar nele, ele vai representar carne. Ele vai representar parte do corpo de Jesus. Este é meu corpo que é repartido entre vós, disse Jesus. O vinho, ou o licor, ou aquele suco, você tem que materializar que ele é um sangue, representa o sangue. É isso que é examinar. Você vai comer aquele pedacinho de pão e vai tomar aquele cálice, como se estivesse tomando ali um suco de uva e comendo um pão que foi comprado numa padaria, ou seja lá onde foi feito aquilo. Então você não está examinando, você está comendo. Com esculacho, sem reverência, sem respeito. Você não dobra o joelho e fala em línguas. Você não chora. Você não ora ali 30 minutos. Mal o joelho está levantando para tomar o vinho. E mal tomar o vinho já está levantando para terminar o culto. Que esculacho, falta de respeito para com o Senhor Deus. Estou decepcionado, já tive em 3 denominações, 3 ministérios, de uma Santa Ceia, de um total esculacho. Eu tive numa igreja, uma época, chamada Missão, em certo lugar, e tinha preparado a mesa da Santa Ceia, uma igreja cheia de muito esculacho, por sinal, uma igreja cheia de muito retetê. A igreja tem muito retetê, não tem Deus, retetê é coisa da carne. E eu falei para o Senhor, me mostra como está essa mesa da ceia. Quando eu pedi para Deus mostrar, o Senhor me revelava que havia 2 pombos negros, pretos, por cima daquele pão, daquele vinho, e os pães estavam todo embolorado, a mesa totalmente horrorosa. E eu falei, então eu não vou participar de uma ceia dessa, que isso não é ceia, misericórdia. Isso é uma oferenda para demônios, e não ceia. E o anjo ficou em pé diante de mim, confirmando. E o povo participaram daquilo ali. Daí a pouco começaram a dar um retetê danado, eu vi passar uma faísca de fogo diante de mim. Uma mulher começou a dar retetê, colocaram nela um avental cor rosa, amarraram aquilo na cintura dela, e ela cai no chão. E diante dessa igreja, diante do altar com o altar, tinha outra igreja na mesma rua, de frente a frente, um disputando quem era o melhor para pregar, ou cantar, ou falar do nome de Deus ali. O Espírito Santo me mandava falar para aquele pastor, suposto pastor daquele lugar, para ir falar comigo depois na minha casa, para dar um recado para ele, tirar aquele altar de frente da porta e colocar no fundo, para que quem estava na rua não visse o altar, para disputar coisas, picuinhas, horrível isso. E alguém estava passando mal ali, e eu ouvi dizer que para poder orar para alguma daquelas pessoas, teria que ser um presbítero, ungido a presbítero, ser chamado para tal função. Aí aquela pessoa que não lê Bíblia, e se lê não entende o que está lendo, porque a Bíblia nos disse, eu não vou citar versículo, porque eu não tenho o hábito de dar o anzol, a isca, a linha e mostrar o rio. A pessoa tem que ir para a Bíblia para conhecer onde estão as coisas. Porque se der é muito fácil, vai lá e abre naquele texto que está ali. É porque não lê Bíblia. A de Deus diz assim, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Não quer dizer, vai crendo e sendo batizado. Isso não existe. Primeiro ele crer, ele se converte, vai passar um tempo ali na igreja, frequentando a igreja, cultuando a Deus, e Deus vai encher o coração dele de arrependimento e tristeza, para que ele arrepende de tudo aquilo que ele fez, e vai fazer ele lembrar do passado dele inteiro, que só depois do arrependimento que ele vai descer as águas do batismo. Aí aquele que for batizado será salvo. Só que será salvo é como se subir uma escada. Cada etapa da sua salvação tem um degrau para que você seja salvo. São centenas de milhares de coisas que vão acontecer e Deus vai te salvando para que aquilo não vai te abater.
Mas você, se der lugar, você vai ser abatido ou vai retroceder e vai ser lançado no mundo e Deus vai permitir para que você vai bater cabeça e vai voltar para Deus. E ao mesmo tempo ele disse, e em meu nome expulsarão demônios, colocará a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele não disse, em meu nome será um presbítero para estar colocando a mão nas pessoas para ser curado. Não está escrito isso. Quem tem fé e crê no Senhor Jesus, põe a mão em qualquer pessoa, em qualquer crente que tem fé, crente que é crente convertido, lavado, casado o coração com o Espírito Santo, que ele tem ordem e autoridade e está na luz, os demônios lhe obedecem, espírito lhe obedece, doença lhe obedece, enfermidade física ou espiritual lhe obedece e sai da pessoa. Amém? Sai da pessoa. Para você orar por uma pessoa, você tem que estar liberto primeiro. Você é libertar. Você tem que ser uma pessoa liberta. Se você é uma pessoa tribulada, não é liberta. Você é um passo para Deus e 10 passos para o mundo. Você não é liberto. Você gosta de andar aí parecendo um rapazinho cheio da moda. Quando você é um homem, calça muito apertada, mostrando seus órgãos genitais, é roupa transparente, mostrando seu físico, se aparecendo, botando um brinco, fazendo sobrancelha, cortando o cabelo à moda do mundo, colocando calça sem cinto, com fundo lá no joelho, que é a coisa mais lambança nojenta que existe nos homens de hoje. Umas cuecas horrorosas, quer mostrar cueca, mostrar a bunda dentro do ônibus onde passa. Eu acho que isso é moda, isso é nojeira e imundícia. E para você que é mulher, esquece que o vestido tem que ser para baixo do joelho, o vestido agora seu tem que ser para cima da coxa. É 2 dedos para baixo da nádega, que quando sobe no degrau de onde está vendo a calcinha, a cor, até a marca da lingerie. E chama isso de crente. Pessoa desse tipo não tem poder e autoridade de expulsar demônio ou doença. Não tem. Está mais fácil ele pôr a mão no doente, ficar mais doente do que o doente, do que ele ter poder e autoridade para expulsar qualquer espírito. Seja espírito revelado, seja demônio, se tiver algum. Se converter a Deus tem um processo muito grande, é uma escada. Falarão novas línguas. Novas línguas não é falar aquela língua estranha na igreja, não. A maioria que fala língua estranha na igreja é baboseira, que é da carne. Nem eles sabem que é baboseira que ele está falando. Línguas estranhas é muito diferente. Línguas estranhas, quem é convertido na igreja sente a presença do Espírito Santo. Não tem diálogo longo, não. Deus não pede tempo para ficar batendo papo como assim, não. Nem recado de Deus. Deus não dá, vão dar um recado para fulano lá, vai falar para ele isso e isso. Tem que ser profeta. O profeta tem aquele profeta que ele é o dono de visão, dono de revelação. É um profeta que vê além da parede. Eu estou de cá, estou vendo quem está de lá da parede. Esse é o profeta. É o profeta que tem um dom de discernir sonhos. O profeta que tem dom de discernir todas as visões que ele tem, toda a revelação. O profeta é aquele que ora e Deus rebata ele lá onde está a pessoa, em outra cidade, outro estado ou país, ou em algum lugar. Arrebata ele, leva ele lá naquela pessoa doente, e quando ele chega lá em espírito, ele vê o espírito do mal que está naquela pessoa, ou que tipo de enfermidade que ela tem. Isso é um profeta. O profeta não é só aquele que levanta a mão e profetiza dentro da igreja. Aquilo ali, a maioria, é se aparecer. Quem tem que aparecer na igreja é Deus. Ah, vou profetizar na sua vida. Para profetizar, primeiro você tem que ser convertido. Para profetizar, você tem que entender a Sagrada Escritura. Não é ler a Bíblia e entender como leu, tem que saber traduzir a Bíblia. Porque senão não precisa de pastor, de alguma pessoa para pregar na igreja. Ele cai em casa e lê a Bíblia, vai entender como ele leu, é de jeito que o cara vai ensinar lá em cima do altar e ainda diz que é um profeta. É um esculacho tremendo. Ontem eu fui assistir uns vídeos sobre as igrejas esculachos que está ouvindo no mundo inteiro. Tem uma igreja no Brasil que as irmãs vão dançar, fazer aquela apresentação das irmãs lá na frente, é com calçãozinho de banho, que esse calçãozinho que faz ginástica na academia, mostrando as nádegas, mostrando seus órgãos genitais na igreja. Pornografia total, que ali é lasciva inteira. Tem uma igreja nos Estados Unidos que as mulheres vão de maiozinho de fio dental, faz o maior espetáculo na frente para a multidão imensa na igreja, e diz que aquilo é fazendo um show, é uma apresentação bíblica. Aquilo é uma boate, aquilo não é igreja. É uma casa de rameiras. Como você vai chamar aquilo de igreja? Se Jesus, Deus manda ele buscar os seus crentes, vai buscar um povo desse, claro que não tem mácula, está cheio de mancha. Ele está casado com o coração, com a lascívia, um dos piores espíritos que tem para ser arrancado da pessoa.
É o espírito da vaidade, da pouca vergonha, da imoralidade. Hoje é homem com homem, mulher com mulher. Desde quando que essas pessoas sobem no céu? Nem chega na porta. E se falar isso, vai ter preso. Isso que é homofobia. Quer passar por cima de Deus. E o que eu estava falando no início, trata um advogado, trata um delegado de seu doutor, faz continência para a polícia, baixa a cabeça para a polícia, como se eles fossem alguma coisa na vida. São terras. E para Deus, fala com Deus de qualquer maneira. Manda Deus fazer isso, manda Deus fazer aquilo, acha que Deus é garçom. Usa Deus como objeto, Deus como resto. Fala com Jesus como se fosse coisa qualquer. E chega na autoridade um mortal, um monte de terra, baixa a cabeça, se humilha, chora, treme. É Vossa Excelência, seu doutor. Ei, quem tem honra é Deus. Não é o homem não, o homem é terra. O homem quando nasce, ele precisa de ajuda de outro. A criança precisa de alguém para pôr a comida na boca, precisa do outro para se alimentar. Precisa do outro para se dar banho, precisa do outro para limpar, precisa do outro para levar para a escola, precisa do outro para ensinar na escola, precisa do outro para levar de carro, ou numa van escolar, ou no ônibus. Quando se forma, precisa do outro para dar o diploma. Depois precisa do outro para dar um emprego. Precisa do outro para pagar o salário. Precisa do outro para lhe vender um carro. Precisa do outro para lhe vender uma casa, para lhe vender uma veste, para lhe vender alimento. Está sempre precisando do outro. Quando morre, é o outro que vai lhe dar banho. É o outro que vai lhe vestir a mortalha. É o outro que vai lhe arrumar no caixão. É o outro que vai te enterrar, enfiar você dentro da terra. E assim ainda quer ser melhor do que as pessoas, um quer ser melhor do que o outro. Nós precisamos um do outro, noite e dia, um precisando do outro. E a pessoa, o ser humano da Terra, não compreende isso. Por que Deus permitiu que a pandemia Covid-19, esse nome que foi dado para essa Covid? Qual foi o projeto de Deus? Para as pessoas entenderem que nós precisamos um do outro, noite e dia, todos os dias. Para mim, dessa casa, eu precisei de alguém para fazer ela, precisei do outro. Para me comprar, eu precisei de ser aprovado na Caixa Econômica, precisei do outro. E para comprar, eu precisava de ter dinheiro. E para ganhar dinheiro, eu tinha que trabalhar para outro. Tem que ser meu patrão. Sempre depende do outro. Esse celular que eu estou falando através dele, eu precisei de outro. Outro me vendeu ele, outro fez ele. Somos precisamente precisando um do outro todo o tempo. Não existe na Terra ninguém melhor do que o outro. Somos da mesma matéria, do mesmo projeto, com o mesmo espírito, filho do mesmo homem, vindo da mesma autoridade, mora no mesmo planeta, vamos ficar nesse planeta, vamos voltar a ser pó nesse mesmo planeta. Terra, a matéria-prima, é do rico, bilionário, trilhardário, o mais rico do mundo, é feito de terra. Ele não é melhor do que você, que não tem nem onde morar. De maneira nenhuma. Ele tem mais dinheiro. Só isso. Tem bens, tem posse. Mas quando ele for levado para a cidade do descanso, chamado cemitério, tudo que ele ficou vai ficar para o outro. O outro vai dividir seus bens, o outro vai vender o que você tem, o outro vai brigar por aquilo que você deixou. Quem vai tomar conta daquilo que era seu é o outro. Vai aproveitar e dar sequência ou vai destruir aquilo que você fez, o outro destrói. E você vai sozinho lá para o caixão, vestido com a roupa que o outro te vestiu. O outro fez o caixão para você, o outro abriu um buraco no chão, te colocou de volta para a terra, foi da onde você saiu. Então nós precisamos um do outro e tem que parar com esse negócio de tratar Deus como Deus fosse o outro. Jesus como se fosse o outro. O Espírito Santo de Deus como se fosse outro. Radá, Maslébia. A Santíssima Trindade está acima de tudo e de todos, em qualquer lugar, universalmente. Tem que falar com Deus com respeito, com reverência. Senhor Deus Jeová. Eu sou fulano de tal. Obra feita por suas mãos, da matéria tirada da terra, essa matéria-prima. Me apresento aqui diante do Senhor, pedindo licença para chegar no seu santuário, na tua sala. E lhe pedir misericórdia.
Pedi que o Senhor abra os portais celestiais e envie o teu anjo para me trazer uma cura, que eu estou sentindo uma enfermidade. Onde o teu médico celestial ir visitar meu parente, fulano de tal, lá levar uma cura, libertação. Não é chegadinha, deve ser Deus, vai na casa de fulano lá e cura fulano. Vai na casa de cicrano, liberta cicrano. Deus não é o outro não, meu caro. Você vai para a igreja assistir um culto, que já não é nem prestar culto mais, é assistir um culto, só tem esculacho. Imoralidade, falta de respeito. Qualquer pessoa sobe no altar, como se o altar fosse um palco de festa, palco de dança, palco feito num estádio, numa rua, numa avenida, numa praça. Qualquer pessoa sobe em cima, imundo ou não, puro ou não impuro, pecador ou não. Pessoa cheia de ódio, cheia de mágoa, de rancor, de inveja, sobe no altar, se aparecer, ainda manda o povo ficar de pé para ver o bonito cantar, ou a bonita cantar, trajando como homem, desrespeitando a pessoa do nosso Deus, de esculacho, falta de respeito. Eu só conheço duas pessoas de alta competência para celebrar uma Santa Ceia. Um sujeito que celebra a Santa Ceia com uma reverência de dar inveja, de muito, mas muito reverência. É um espetáculo maravilhoso e espiritual. Agrada a Deus. O outro, a reverência é maior ainda. Do início do culto ao término, só está englobado, circulando em cima da Santa Ceia. O culto é para isso. Você sabe que na Santa Ceia, a última Santa Ceia que Jesus fez com o seu discípulo, quando ele foi levado até a cruz, o que eles fizeram com ele? Dá para imaginar que eles pegaram o braço dele e picharam com tanta força para que os braços ficassem retos, deslocando sua clavícula? Você consegue imaginar o tamanho que é a dor? Eu estou em casa, já tem 2 meses que eu não trabalho. Aqui, ó. Meus tendões estouraram, arrebentaram os dois. Anos trabalhando, pegando peso, como motorista de motochapa, porque era motorista rodoviário, pegar aquelas malas pesadas, vai dando luxação, vai trabalhando coletivo, você vai movimentando ali para abrir porta, fechar porta, abrir porta, fechar porta, vai espichando o braço. Em outras áreas que eu trabalhei também, trabalhando com peso, a luxação foi aumentando, até que arrebentou os tendões. E já dói uma barbaridade, vou passar por uma cirurgia agora, eu vou ficar mais tempo sem trabalhar. E a dor é insuportável, não tem remédio que tira. Agora, imagina Cristo Jesus, que nem medicina competente naquela época tinha, para lhe dar um analgésico, te dar um comprimido, um remédio qualquer. Né, da flácia, ainda tem coragem de tratar ele de qualquer maneira. A Santa Ceia é para lembrar dessas coisas. Foi levado ali, martirizado. Jesus estava com depressão, estava estressado, Jesus estava sofrendo na carne, no espírito, na alma. Porque ele se fez homem para sofrer o que o homem não é capaz de sofrer, não suportaria. Os seus discípulos que eram próximos dele fugiram todos, ficaram com medo. Nem os discípulos tiveram respeito com Deus na última hora. Podia estar ligado com ele ali, grudado com ele. Se morresse, Jesus ressuscitava. Ele não salvou um daqueles prisioneiros, daqueles ladrões, que estava no calabouço, foi crucificado ao lado dele, e soltou um bandido chamado Barrabás? Você sabe o que é uma pessoa pregada às mãos dos pés e virada a cruz de cabeça, de face para a terra? O açoite, o impacto que deu, a dor que ele sentiu? E como é que celebra a Santa Ceia num esculacho desse? Misericórdia. A Santa Ceia não é fazer o jejum, o jejuar domingo, que domingo é a Santa Ceia. Um jejum. A Santa Ceia, uma vez por mês, que hoje os crentes comemoram assim uma vez por mês, e ela é feita uma vez por ano, sempre na época da Páscoa, mas comemora hoje as igrejas, que não são Bíblia, celebram todo mês. Jesus diz, fazer isso em memória de mim até que eu venha. Mas isso é uma vez por ano, mas quer comemorar todo mês. Para comemorar todo mês, você tem que ser santo os 30 dias. E quando chegar no dia de tomar a Santa Ceia, participar, discernir que aquele pãozinho está ali, que deveria ser um pão feito o mesmo pão que faz a hóstia na Igreja Católica, puro, e não faz, porque não, se eu vou lá comprar a hóstia do padre, eu estou colocando a Igreja Católica na igreja.
Estão colocando o mundo na igreja com pornografia, imoralidade. Ainda quer falar de um padre que tem hóstia para dar para o pessoal na igreja. Não pode comprar hóstia, porque se trazer hóstia para a igreja, vou falar que nós estamos trazendo a católica para a igreja. A primeira religião surgiu aonde, cidadão? Foi crente? Não foi crente. Pedro era o quê? Pedro era papa. As igrejas católicas que iniciaram no mundo inteiro. Depois que o discípulo foi criando igrejas evangélicas para mudar doutrina, tradição, cultura, maneira de pregar e de servir a Deus. Você ir lá comprar a hóstia, encomendar onde faz a hóstia, o padre te ensina onde é que faz a hóstia, te indica, você vai lá e compra para os seus membros participar na Santa Ceia, não é pecado. Se você não dá conta de fazer um pão puro, compra pão de sal, pão de forma, pão de sei lá do que, nessas padarias, com mistura, e oferece para o povo. Já começa por aí o desculacho, falta de respeito e reverência para com Deus. Aleluia! Você sabe o que é ser crente, homem? Servir a Deus? Respeita a pessoa do Senhor Deus? Misericórdia, uma coisa dessa? E a Santa Ceia, então, esses 30 dias, é para você purificar. Mas 30 dias você bate na mulher, bate em criança, bate em cachorro, xinga, fala palavrão, amaldiçoa, excomunga, tá cheio de mal, deseja o mal contra outra pessoa, quer passar o carro em cima de fulano, quer bater, quer quebrar tudo, cria problema na rua, cria problema com o patrão, fala mal do patrão, fala mal do mundo e o fundo. Chega no dia de tomar Santa Ceia, o primeiro domingo do mês, quer ser santo. E ainda não sabe discernir aquele pedacinho de pão, que aquele pão ali é uma pouca vergonha, fazer um pão feito em padaria, com mistura qualquer, dá para aquele monte de pedaço de pão, você tem que contar quantas pessoas que vai cear, para você apresentar aquele pedacinho de pão para as pessoas que vão cear, e aquele vinho não pode sobrar, e aquele pão também não. Você vai jogar para cachorro depois? O que você vai fazer com aquela sobra daquele pão? Vai jogar fora? Você apresentou, foi santificado? E aquele vinhozinho, aquele suco, que você abençoou para que ele transformasse em sangue? Vai fazer com o que com o resto? Cuidado com aquilo que faz. Tem preço, tem cobrança. Nada é feito nada de graça aqui não, meu caro. É por isso que eu estou dizendo aqui o tempo todo, o esculacho, a falta de respeito para com Deus. Mas se chegar aí numa delegacia, vai tratar o delegado de doutor. Tem até medo. Seu doutor para lá, seu doutor para cá. A autoridade policial chega e esculacha, fala o que quiser com a pessoa termina nas bases. Mas quando chega diante de Deus, quer tratar Deus como Deus fosse uma coisa qualquer. Você acha que lá no céu você vai poder falar com Deus da maneira que fala aqui? De qualquer maneira? Ei, Deus, só sabe de vir aqui. Vai, para aí, chefe. Você vai tratar ele dessa maneira? Você vai querer falar com ele de qualquer maneira? Não conhece Deus? Não conhece. Eu oro de madrugada todos os dias. Senhor, temos que apresentar o Senhor para o mundo. O mundo não conhece mais Deus. Você vai na igreja, toma uma rampa para o cadeirante entrar. Você vai no banheiro daquela igreja, tem lá umas barras de ferro, que é para o deficiente segurar, para não cair. Não pode ter essas coisas na igreja não, homem. O cadeirante entra na cadeira, tem que sair carregando a cadeira. Entra com a muleta, sai carregando a muleta. Acabou. Não existe avivamento na igreja. Não existe milagre. Faz campanha atrás de campanha, convida pastor de tudo que é lugar e apresentar o pastor na igreja. A Bíblia fala lá em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Você sabe o que essa porta que está falando aqui em Apocalipse, cidadão? Você está achando que é seu coração? Não lê Bíblia, né? Jesus está à porta da igreja, ele quer entrar na igreja, só antes for convidado. Você acha que Jesus é atrevido? Como você trata ele como um qualquer? É só falar Jesus já está presente? Não é assim não, meu caro. Não é assim não. Claro que ele não vai vir descer do céu aqui. Quando nós falamos Jesus presente, é sua graça. A sua graça, a sua virtude está presente entre nós. Ele manda anjo representando ele, como tem anjo representando o nosso Deus Jeová. E o Espírito Santo está aqui, espalhado em todo o mundo, que distribuiu a porção da sua graça, da sua virtude, do seu poder aos homens,
Para ele, Jesus, entrar, você tem que ter um coração puro e aberto. Senhor, tu és o convidado principal, especial. Sem o Senhor aqui não adianta nem abrir a porta para cultuar. A sua presença aqui, Senhor, ela é esperada. Quem tem que se aparecer no altar é o Senhor. A honra é para o Senhor. A glória é do Senhor e é para o Senhor. O culto é para o Senhor. Não, vamos fazer uma campanha de Daniel, campanha de sei mais quem, para barganhar com Deus, porque não dá conta para a igreja adorar a Deus. Só vai se for debaixo de campanha. Dízimo então, misericórdia. Cobra dízimo em cima do outro, ainda fala um monte de besteira ainda. Oferta generosa, meu caro irmão. Muito mais do que dízimo. A pessoa de uma oferta generosa passa dos 10%, 20%. Você está entendendo? Procure entender a palavra de Deus. Vem aqui, ó. Estuda. Aqui te ensina tudo. O Espírito Santo te orienta e te ensina detalhe por detalhe. Não adianta fazer curso de teologia. Você fica carne, você não consegue ver. Eu entro numa igreja, mais minha esposa, nós não vai ataviada ali com um brasãozinho aqui de pastor, ou um crachazinho aqui de capelão. Não. Não. Eu vou vestido com a camisa simples, manga comprida, limpinho, social, cheiroso, passadinho. E o obreiro daquela igreja é tão carne que ele olha para a gente e não sabe se você é um obreiro, se você é um membro, é um visita. Porque ele é carne. Ele não tem visão espiritual, ele não enxerga nada. É carne. Vai pregar, prega uma baboseira, esquece o que está falando, porque ela é perdida no que está falando, não sabe nem concluir o que está falando. Não tem sabedoria, malícia. Não olha para as pessoas, prega olhando para baixo. Olha para o chão, porque tem medo de olhar para as pessoas, porque ele é impuro. Se ele fosse puro, ele olhava, quem tinha medo de olhar para ele era o Satanás, era o adversário. Então quem tem medo de olhar para o adversário é ele. Porque um pastor impuro não tem coragem de olhar para as pessoas, isso é medo. Pessoas que não estão na pureza, pessoas que não estão na santidade, não encara ninguém de olho a olho. Covarde não entra no céu, diz a palavra. A coisa mais gostosa de você subir no altar é olhar 2.000, 3.000 pessoas para ouvir você trazer a mensagem do céu para aquele coração das pessoas. E o Senhor vai te revelando e te falando, vai te revelando e te falando. Hoje está estipulando horário até para pregar. Ó, você começa às 9 e termina às 9h15. Ou você começa às 8h30 e termina às 9 horas. Não é nem 9 horas, você começa às 8 horas, 8h30 e termina 5 para as 9. Que eu tenho que dar recado na igreja. Estipula horário para o Espírito Santo. Tem que ter horário para Deus. Só pode pregar tanto assim, mas para cantar baboseira lá, um monte canta. Começa o culto às 7 horas, vai até às 8h30, 1h30, cantando. Não tem testemunho de cura e milagre? Não tem. É uma baboseira, que misericórdia. Põe o povo de pé feito bobo na igreja para ver os bonitão lá no altar cantando. Nem veste como crente, não traja como crente, é cheio de pecado, cheio de erro, de falha e quer humilhar as pessoas, que chama jugo do homem. Não toca nisso, não toca naquilo, não faz aquilo, é jugo do homem. Dessas pessoas, afaste dela. Está cruel, está difícil. Eu estou numa cidade corrupta chamada Guapó. Cidade que é horrorosa. Já entrei em várias igrejas que ainda não consegui achar uma igreja espiritual. Todas que eu venho que é carne. É um esculacho do início do culto ao final do culto. É esculacho. Alguns irmãos olham para você, se vê a chave do cara na sua cintura, às vezes não te sauda. Eu te falo bem-vindo. O bicho é tão seco, é tão carne, que nem procura. Você é obreiro, irmão? O senhor mora onde? O senhor é daqui da cidade? O senhor mora aqui na cidade? O senhor congrega em alguma denominação? O senhor é obreiro? A senhora é obreira? Sou novo? Enfim, se apresenta. Seja bem-vindo. Pega na sua mão com carinho. Mão pega na sua mão, está tirando. Nem abraçar tem coragem. É a coisa mais rara do mundo. Você vê um pastor sair lá do altar, ficar na porta esperando as pessoas chegar para abraçar as pessoas. O pastor é muito chique, é muito lindo, não pode abraçar os irmãos. Se você abraçar aquele terno caro dele, pode manchar, ficar com cheiro ruim. Você quer chamar um homem desse de líder? Líder que tem nojo de pôr a mão nas ovelhas? Isso não é líder não, rapaz. Isso é uma pessoa, um ocupante. Está ocupando espaço lá em cima do altar. O líder tem que descer e abraçar as pessoas. Quando eu mais e minha esposa estão congregando
estamos administrando na palavra na igreja, estamos membrando aquela igreja, somos corpo daquela igreja. Nós entramos na igreja do primeiro até o último, nós abraçamos e cumprimentamos todos antes de subir no altar. E para subir no altar é feita oração, reverência, se o Espírito Santo permite que nós colocamos os pés lá em cima. Se ele disser que não, acabou, não sobe. Não tem conversa. Antes de ir para a igreja, a gente ora primeiro antes de sair da igreja, para a igreja. Se vir a Deus, hoje, as igrejas acabou. As igrejas têm coragem de fazer culto 3 vezes por semana. Daqui a um dia são 2 vezes. Daqui a um dia uma. Daqui a um dia uma vez por mês. Daqui a um dia uma vez a 6 meses, 2 vezes por ano. Daqui a um tempo, uma vez por ano. E um cultinzinho. Começa às 7 horas e termina às 7h30. E ainda quer subir no arrebatamento. Subir para onde? Dá um vendaval, uma guerra aqui, já disse que é o fim do mundo, que Deus... Tem gente falando que já vamos chegar para o fim do mundo. Tem um monte de profetas dizendo que Jesus já está voltando. Cara de pau, Jesus está voltando. Que Jesus está voltando, rapaz? Quem tem autoridade para falar isso é Deus. Não é o homem, não. Não sabeis a hora que o homem vem. Jesus só vai voltar quando Deus, o Senhor, Criador de toda a existência, disser: filho, volta, busca teu povo. Mas que povo? Um monte de deboche lá embaixo? Acho que Jesus voltou para o céu preparar um lugar para levar debochado, pessoas imorais, para andar com ele, pessoas que não têm competência de ser crente. Vai falar: pai do Senhor dentro do ônibus, fala: Senhor, você nem ouve o bicho falar de tanta vergonha que ele tem das pessoas. Eu tinha um colega de trabalho, nós era fiscal rodoviário, nós viajando junto. E falou assim: irmão, eu admiro o senhor, o senhor tem que falar: pai do Senhor na frente de qualquer pessoa. Fala: moço, eu sirvo a Deus, não sirvo homem não. Eu me converti ao Senhor, eu tinha 18 para 19 anos. Eu era menino. Na verdade, eu conheci o Senhor quando eu era menino, criança, desde os 2 anos. Sou apaixonado por Ele. Porque o pai que eu conheço é Ele. O dono da minha vida que eu conheço é Ele. Vou ter vergonha de falar pai do Senhor para as pessoas em qualquer lugar. Falar de Deus nos lugares, ter vergonha de contar que Deus é mistério, que Deus faz coisas que o homem não é capaz de adivinhar, que Deus encabula a ciência. Ele é aquele que abre porta onde não existe. Ele vai ser água da parede, de uma árvore, de uma rocha, de uma pedra. Se eu tiver vergonha dele aqui, como será eu lá em cima? Ele aí, camarada, fica mola, vai fora. Vai. E tem crente que tem vergonha. Aqui nessa cidade tem. Você entra no ônibus, você vê os crentes no ônibus, eles abaixam a cabeça. Hoje virou, sabe o quê? Avestruz. Só um pouquinho, já está com a cabeça, pescoço virado para baixo, pesa 21 quilos, cabeça assim. Isso aqui são 21 quilos de peso, em cima do celular, fazendo o que só Deus sabe. Se chegar a ter uma batida, o ônibus bater, esse 25 quilos de cabeça arrebenta no chão, já era. Ela reta aqui, ela pesa 5 quilos em cima do tronco, 5 quilos. Se entortou, é 21 quilos a 25 quilos. É porque quando cai primeiro, que vai para o chão é a cabeça, porque ela pesa. E o crente está assim, está ficando corcunda, está entortando. Mas não te fala a paz do Senhor de jeito nenhum. E na igreja? Pega sua mão com nojo. Acho que ele, ou ele está com a mão infectada, ou muito suja, ou tem nojo das pessoas que chegam. Ele acha que ele não é terra. Ele é feito de uma matéria feita lá do espaço, lá de outro planeta, não dessa terra. Então ele não pode pegar na terra, que é o irmão daqui. Vai contaminar. O Senhor Deus diz assim, eu não vejo o homem como você vê. Você vê o homem por fora. Eu vejo o homem que está lá no coração dele. Dentro. As suas ações, o que ele fala, o que ele pensa. Ele fala uma coisa, pensa outra. Eu conheço lá dentro do coração dele. A intimidade. Seus sentimentos, seus pensamentos. Irmão, vou terminar por aqui, está dando 40 minutos. Me perdoe por gravar o vídeo dessa maneira. Mas é coisas que dá revolta, porque, olha, eu vou lhe dizer, eu levanto todo dia de madrugada para falar com Deus, eu tenho que vir chorar, eu tenho que lamentar, sofrer muito. Agora há pouco eu vou orar para falar com Deus. Eu sei que eu vou prantear muito, porque o mundo está virado o avesso, sabe? O mundo está ao contrário, nós estamos vendo o lado do fundo e não o lado da frente. Banalizou a crentaiada nesse mundo, bagunça. Vai no Rio de Janeiro para você ver que tipo de crente tem ali. Parece que você não sabe se é um centro espírita ou se é uma igreja evangélica. Tem gente em cada lugar aí que só vê RTT, só bagunça, só...
Desmancha, é desmanchar. É um lugar que desmancha culto, desmancha paz. É uma paderna de tal de retetê. Não é bíblico isso, meu cara. Retetê, ficar rodando a baiana, fazendo menções. Ali chama saudações a espíritos imundos, a maneira que faz. Baixa um vídeo aí de Umbanda, Quimbanda e Candomblé e vê como que eles dançam e olha na igreja, se não é a mesma coisinha. Aquele gesto fazer isso aqui, para você que não sabe, que eles chamam mando, que eles chamam, é o chapéu colocado na cabeça do médium. Moço, tem que aprender as coisas, tem que conhecer, tem que ser. O Senhor Deus assim. Eis que eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade, não em carne e em terra, não. Em espírito. Sabe o que é espírito? É santificar a sua vida. Reconhecer a palavra de Deus em espírito, largue dinheiro de carne. Olha para o irmão e cita no irmão que precisa de ajuda. Um dia eu estou passando na Avenida Anhanguera aqui em Goiânia, tinha uma moça sentada no chão, o Espírito Santo falou para mim, volta lá e deu dinheiro a ela. Tinha 5 outros moços no caminho, R$5. Eu abaixei, peguei os R$5 e entreguei, né? Falei, minha filha, Jesus te ama. Eu e ela choramos junto. Só não levanta ali, eu ia fazer uma oração, ia falar em línguas, ia ser uma coisa louca. Falei, Jesus te ama, minha filha. Só isso. Foi suficiente para levantar a autoestima daquela pessoa, com certeza ela foi repensar no lugar que ela estava. Lugar errado. Mendigo já ter me gritado de longe, pastor, homem de Deus, quero falar com o senhor. Joelhar na minha frente e pedir para eu orar por ele. Por quê? Isso, neflácia, é porque você anda na luz, meu irmão. Quando você está na luz, até um mendigo, um morador de rua, vê Deus em você, vê o Espírito Santo em você, vê a virtude de Deus em você, vê a áurea, uma energia do céu em você. Hoje você vê um mendigo, você corta atalho. Eu li aquela passagem do samaritano, que os levitas desceu, viu aquele homem jogado no chão lá, que foi atacado por ladrões, desvia dele. Você é igual ou pior? Se você não confia em Deus, você vai confiar em quem? Vou passar aqui, porque esses malas podem avançar em mim e tomar as coisas de mim. Toma mesmo. Se você não estiver pautado na palavra de Deus, se não estiver na santidade, vai te tomar, porque o diabo vai te dar uma rasteira feia. Mas se você estiver na palavra de Deus, o espírito imundo estiver naquele homem, tem medo de você, ele afasta, ele não te ataca, porque ele não pode tocar em você. Você é propriedade exclusiva de Deus. Que o Senhor Deus possa abrir teu coração, possa abrir a tua mente, encher você. Eu gostaria muito que os obreiros vissem, mas eu tenho certeza que do outro lado dessa fita, ou desse vídeo, está cheio de juízes me julgando. Você vai ver, vai me julgar. Quem é esse homem aí que fala isso, fala aquilo? Sabichão? Não sou sabichão, não. Eu sou um homem voltado para isso aqui, meu cara. Boca de Deus, palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus, buscar entendimento no Espírito. Eu vi um camarada dizendo que a Santa Ceia aqui não pode falar que o pão é carne, nem que o vinho é sangue, porque não somos canibais. Chamou os apóstolos de Jesus lá na Santa Ceia de canibal. Tem que tomar cuidado, botar um freio na língua. Se aparecer, quer se aparecer. Que o Senhor, meu Deus, tem misericórdia de você. Que o Senhor, meu Deus, tem compaixão da tua alma. Que o Senhor, meu Deus, possa refletir a imagem dele dentro do seu coração. Abrir os teus olhos que está cego. Abrir o teu coração, porque o seu coração está embatumado de coisa ruim por fora. Ele habita o coração para que essa imundícia caia e você volte para Deus. Come Bíblia, bebe Bíblia, dorme Bíblia, alimenta a palavra de Deus. Trate a Bíblia com respeito, trate Deus com maior respeito. Ele é vossa excelência, majestoso, poderoso, rei sobre os reis, dono de tudo, dono de você. Você é terra, você não é ninguém a não ser terra. Como eu sou terra, você precisa de alguém. Eu preciso de alguém, nós precisamos um do outro, temos que amar o próximo como a nós mesmos, porque nós precisamos do outro o tempo todo. O tempo todo. Você não pode levantar de manhã, sair para a rua e voltar sem depender das pessoas. Você tem carro, você depende do carro para andar, mas depende de alguém que fez aquele carro. Tem pouca gasolina, depende do frentista para pôr gasolina no seu carro. Você não tem carro, tem ônibus, você vai depender do motorista para te levar.
Você vai trabalhar, você vai depender daquele patrão para te pagar, para te fazer a escala do trabalho, enfim, você sai de casa dependendo das pessoas. E para voltar você depende. Nós somos um dependendo do outro 24 horas por dia. Tá bom? Somos dependentes um do outro. E o Senhor Deus queria que você conhecesse isso. O plano de Deus é que você entendesse isso. Para entender que o seu filho depende de você. Você precisa do teu filho, ele precisa de você. Ser amigo de teu filho, da tua filha, da tua esposa, do teu parente, da tua família. Amigo íntimo mesmo, amigo de verdade, de abraçar, beijar. Ter comunhão um com o outro. Trazer teus filhos em redor da mesa. Falar da palavra de Deus. Ensina para ele Gálatas 19. Por que as coisas acontecem no mundo. Como nós devemos ser. Tem que ser boas pessoas. Ser pessoas melhores. Jesus disse, não conformeis com este mundo. Então você não conforma com as coisas ruins que está. Conserta. Começa por você. Conserta você. Seja alinhado, anda na linha. Marcha na trilha certinha. Não pega o desvio, o atalho. Vou pegar um atalho porque não tem isso não. É linha reta, meu irmão. Obstáculo para você vai virar estímulo. Vai te dar força. Para você vencer mais ainda. Não olhe para trás. O ontem já foi ontem. É passado ontem. Ontem foi segunda-feira, ele não volta mais. Porque hoje é terça, segunda ficou. Vai vir outra segunda, mas é outra segunda. Não é aquela de ontem, não volta, vai vir outra. Amanhã, quarta-feira, essa terça-feira acaba. Vai vir outra terça-feira. Sempre um dia é outro. Não entende até que os dias são outros? Hoje é terça, amanhã, que é outro dia, é quarta. Quarta-feira é outro dia, que é quinta. Sempre um outro depende do outro. Para tudo e para todos. Estou de máscara. Até para pregar? Sim. Eu não saio de casa, da minha porta para fora sem máscara, nem eu nem minha esposa. Não. Amém? Eu preciso de ordem do céu para deixar de usar máscara. Enquanto Deus não falar para mim, deixa a máscara, eu não deixo. Eu sou vacinado. Sim, eu vacino, eu e minha esposa. De todos que é de vacina, já tomamos. Se Deus falar, meu servo, tire a máscara. Acabou. Tá certinho? Que a paz e a graça de Cristo Santo, que a virtude do Espírito Santo resplandeça no teu coração, que o amor divino do Espírito Santo enche o teu coração de amor. Você que está aí me julgando, não julga não, alimenta dessa palavra, aprende um pouco, aprende, é tão fácil de aprender. Você vai aprender, vai conhecer. Deus é amor, o amor supera tudo nesta vida. Paz e graça de Cristo Jesus.